Olá pessoal, hoje nós iremos dar continuidade à nossa aula de ciências falando sobre os quinidários, que também são animais aquáticos e a maioria vive em ambiente marinho. O formato do corpo e as cores podem ser variáveis. Nós temos como exemplo aí, a água-viva, temos também corais, mas aí, nós temos a imagem das águas-vivas e eles podem viver aonde? No fundo do mar. Eles vivem bem fixos, né? Ou sobre até mesmo rochas, que são capazes também de nadar livremente na água, certo? Então, esses são animais que você também pode, em algum mergulho lá no fundo do mar, encontrar eles a nadar livremente. Temos também os poríferos, eles são animais aquáticos que têm o corpo cheio de poros, pequenas aberturas. Existem espécies de água doce, mas a maioria dos poríferos eles vivem em água salgada. Eles não têm capacidade de se locomover. Eles vivem fixos sobre rochas, também no fundo do mar ou dos rios. Os principais representantes desse grupo são as esponjas, que é essa que você vê aí do lado. Então, esse diferente das águas vivas, eles não se locomovem, eles sempre ficam fixos. Moluscos, que são animais de corpo mole, que podem habitar ambientes terrestres ou aquáticos. Isso mesmo. E eles podem ser de água doce ou salgada. Como exemplos desse tipo de animais, podemos citar o polvo, a lula, os caramujos, as lesmas, as ostras e os mexilhões. Alguns apresentam uma concha externa que protege seu corpo, certo? Então, esse aí eles também podem ser vistos por algum momento na Terra. Os anelídeos são exemplos as minhocas e as sanguessugas. Eles têm o corpo alongado e dividido em anéis. Esses animais podem viver em ambientes aquáticos ou também terrestres. E as minhocas vivem no solo. E ao se deslocarem, elas formam túneis que ajudam a melhorar as condições para o crescimento das plantas. Então, nós podemos em algum momento encontrar em algum vasinho de planta em casa as minhocas aí presentes, porque elas também ajudam no crescimento. Temos os vermes aí, né? Que eles podem ser encontrados em ambientes aquáticos ou em ambientes terrestres úmidos. A maioria deles é parasita, ou seja, passam parte de sua vida no corpo do outro ser vivo, sugando nutrientes e podendo causar doenças. Alguns vermes, como as planárias e as tênias, têm o corpo achatado. Outros, como a lombriga, têm o corpo cilíndrico e alongado. Então, aí temos aí a planária, que é um exemplo de verme de corpo achatado que não parasita nem causa doença. Já a lombriga é um exemplo de verme de corpo cilíndrico que vive em outros seres vivos, então ele suga as energias de um outro ser vivo. Os equinodermos são animais que vivem em ambiente aquático de água salgada. Eles geralmente têm o corpo revestido por espinhos, que podem ser bem pequenos ou longos, como por exemplo, desses invertebrados podemos citar as estrelas do mar, as bolachas da praia e os ouriços do mar. Então, eles são animais que vivem em ambiente aquático. Os artrópodes são animais que têm as pernas articuladas, ou seja, com pequenas divisões que possibilitam diferentes movimentos. Além disso, o corpo desses animais tem uma estrutura externa rígida. Fazem parte desse grupo os insetos. Aí temos aí como abelhas, tem formigas, mosquitos, borboletas e besouros. Nós temos também aí os crustáceos, que são quem? Os caranguejos, siris e lagostas. Na parte das aranhas, né? Nós temos aí os escorpiões e as centopeias. Então, pessoal, essa atividade ela seria para que fosse feita no pátio da escola
ou no jardim da escola. Mas nós sabemos que cada um está na sua casa, né? Isso não é possível. Então, vocês irão escolher um animal para observar e responder aí o que se pede aí nesse quadro, nas informações, certo? Na tabela. Só que assim, ô tia, mas eu não tenho um jardim aqui em casa e nem estou saindo. Então, tudo bem, tia entende que por motivo de segurança ninguém pode estar saindo. Então, vejam só, vocês podem pesquisar da internet, tá? Um animal e colocar o nome dele. Depois vocês irão descrever as características desse animal, como é que ele foi encontrado, onde ele foi encontrado. Então, vocês irão criar uma situação aí. Quem puder observar em algum lugar da casa, por exemplo, as formiguinhas, então você vai dizer onde você conseguiu observar. Mas se você for pesquisar da internet, então você irá colocar aí algumas informações fictícias, né? Que não condiz com a realidade, certo? Depois que vocês terminarem isso, vocês irão fazer a atividade de revisão, que fala aí sobre os animais carnívoros. Nós sabemos que são animais o quê? Que comem carne. Temos os herbívoros, onívoros. Então, a tia não vai mais dizer assim, alternativa por alternativa. Nós sabemos que tem animais que comem carnes, sabemos que tem animais que comem apenas folhas e tem animais que se alimentam de carnes e folhas. Então, vocês irão responder aí a letra A, a letra B e a letra C, dizendo o que é cada tipo desse animal, o que é carnívoro, o que é herbívoros e o que é onívoros. E além disso, você irá dar um exemplo de cada um deles. Além de poderem ser carnívoros, herbívoros ou onívoros, que outro tipo de hábito alimentar os animais podem representar? Então, vocês irão aí responder também a letrinha D. Depois, vocês irão observar as imagens aí dos animais e irão responder aí quais são as semelhanças entre o tubarão e o golfinho. E quais são as principais diferenças? Então, vocês irão responder aí, observando cada imagem. E para finalizar, vocês irão responder aí o desafio e a linha de chegada, que o desafio diz assim: dê um exemplo de animal que pode ser encontrado em várias regiões do planeta. Segundo, dê um exemplo de animal que vive apenas em determinada região do planeta ou em um lugar bem específico. Então, vocês irão aí descrever esses animais, certo? De acordo com a pesquisa que vocês fizerem, certo? E por último, respondendo a linha de chegada, marcando o X onde vocês aprenderam, ou onde ficaram em dúvida, ou onde não entenderam, certo?